Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre essa designação do estudo do Vem e Segue-me. E eu vou te contar como nem sempre tornar-se membro da igreja será algo cômodo, algo confortável. Como muitas vezes será exigido de nós sacrifícios. Sacrifícios, muitas vezes será provada a nossa fé. Ao estudar esses capítulos, o meu testemunho do livro de Mórmon foi fortalecido. E eu gostaria de começar com o que disse o presidente Nelson. Ele disse assim: quando ouço alguém, inclusive eu, dizer eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, quero exclamar: isso é bom, mas não é o suficiente. Precisamos sentir no íntimo de nosso coração que o livro de Mórmon é indiscutivelmente a palavra de Deus. Que a gente possa realmente sentir, indiscutivelmente, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. E a gente só sente isso quando a gente busca. O presidente Nelson também deu aquele clássico discurso que seria da sua vida sem o livro de Mórmon. E eu gostaria de dizer para vocês a bênção que é o livro de Mórmon na minha vida. E esses capítulos especificamente, como eu me senti fortalecida. Como eu senti o Senhor falando comigo. E a gente vê Alma e a Moleque, que agora são companheiros missionários, em harmonia, pregando arrependimento ao povo, e eles são questionados, mas por que autoridade vocês fazem isso? E Alma vai dizer para eles, olha, a autoridade não é nenhuma novidade. Ela foi estabelecida muito antes da fundação do mundo. Nós temos o sacerdócio. Ele vai falar sobre o sumo sacerdócio, ele vai falar sobre esse poder de Deus, sobre preordenação, os homens que foram preordenados a ter esse sacerdócio aqui na terra. E ele vai lembrar, inclusive, a eles, né, desde a época de Melquisedeque, o rei de Salém, o modo como o sacerdócio de Melquisedeque foi chamado. Então ele fala sobre essa autoridade, como ele possuía essa autoridade de Deus. Eu achei muito interessante porque tem um momento que ele diz assim, ó, no princípio achavam-se todos na mesma posição que seus irmãos. Ou seja, todos os homens no princípio na mesma posição. Mas alguns foi preordenado. Por quê? Porque eles saíram dessa mesma posição para buscar, para desenvolver a sua fé. É o que ele diz. E assim foram chamados para esse santo chamado por causa de sua fé. Enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza de seu coração e à cegueira de sua mente. Então, olha só, a gente vê esse plano que foi estabelecido desde a fundação do mundo. Aqueles que aceitaram esse plano e tiveram fé em Cristo e aqueles que, devido à dureza de seu coração, à cegueira, não quiseram. E a mesma coisa, aqueles homens que vão lá, são batizados, recebem um sacerdócio, são dignos, e aqueles que menosprezam. É interessantíssimo a Alma falar sobre essa autoridade que eles possuíam e que desde o princípio homens com autoridades foram chamados a pregar o evangelho, a pregar o arrependimento. Esse é o objetivo, né? Ele inclusive fala, e agora meus irmãos, no 27, em Alma 13, 27, e agora meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos às minhas palavras. Abandonei os vossos pecados e não procrastineis o dia do vosso arrependimento. Então, tudo que a alma ensina é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de, olha, vocês têm como voltar, vocês têm como ser redimidos, vocês têm como olhar para Cristo, basta se arrepender. E dá muitos conselhos, vigieis e oreis continuamente, para não seres tentados além do que podeis suportar, e seres conduzidos pelo Santo Espírito, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor, longanimidade, tendo fé no Senhor, tendo esperança que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, e que o Senhor vos conceda o arrependimento, para não fazer descair sobre vós a sua ira,
a fim de não serdes acorrentados pelas cadeias do inferno e não sofrerdes a segunda morte. Bom, Alma ensinou a pura doutrina de Cristo. Ele ensinou a verdade. Mas aqueles homens, aquelas pessoas não queriam ouvir. E eles estavam de tal maneira cegados pelas artimanhas de Satanás, que entenderam as palavras de Alma como um insulto. E o que eles fizeram? Eles desejavam, por conta da franqueza das palavras de Alma e Amuleque, destruí-los. Eles queriam matá-lo. Mas aí eles decidiram que eles deveriam ser presos. E eles se apresentaram como testemunhas. Como testemunha, gente, é impressionante como eles deturpam a palavra. Eles usam o episódio de Zezron, o advogado que questionava Amuleque, e quando Amuleque dizia que Cristo não podia salvar, Deus não podia salvar uma pessoa em seus pecados, e era verdade, né? E ele começava a dizer que eles estavam ensinando sobre outros deuses, ou seja, eles fazem algo muito parecido com o que aconteceu com o nosso Salvador, quando foi apresentado, né, e testemunhas falsas que deturpavam o que ele ensinava. Essas são sempre serão as técnicas usadas por Satanás. E o que acontece é que a gente vê aquele advogado, Zezron, essa parte me comove tanto, porque ele sabia, né? A princípio, ele tinha a intenção de ganhar dinheiro, ele ofereceu dinheiro a Amuleque para que ele negasse as coisas, ele começou ali tentando fazer com que eles caíssem em alguma armadilha, em contradição, mas quando ele foi revelado os desejos que ele tinha no coração dele, sem que ele sequer tivesse falado, sem que sequer aqueles homens o conhecessem, ele pôde reconhecer o poder de Deus. E ele sabia que aqueles homens eram homens de Deus. E ele começou a ficar atormentado. Porque quando eles veem eles serem presos, em grande parte por culpa dele, né? Porque eles começam a maior parte deles, porém, desejava destruir Alma e Amuleque, porque estavam irados contra a Alma, por causa da franqueza de suas palavras a Zezron. E diziam também que Amuleque lhes havia mentido e havia ultrajado sua lei e seus advogados. E quando eles desejavam matá-lo e colocaram na prisão e etc., Zezron ficou assombrado com as palavras que haviam sido ditas. Ele também conhecia a cegueira da mente do povo, né? E ele próprio sabia que havia causado essa cegueira com suas mentiras. E aí é onde vem o cair em si mesmo, aí é onde vem o arrependimento. E Zezron, atormentado pela culpa de sua própria consciência, começou a clamar ao povo, dizendo: eis que eu sou o culpado. Esses homens são imaculados perante Deus. E ele começou a interceder por eles. Mas não adiantou, ninguém ouviu. Ninguém ouviu o que Zezron estava dizendo agora. Ninguém ouvia. Então, gente, eles começam a pegar todas as pessoas que acreditaram na palavra de Deus, que se converteram por Alma e Amuleque, e chamam Alma e Amuleque para serem testemunhas. E diz aqui, no 9, levaram Alma e Amuleque no lugar do martírio para testemunharem a destruição dos que eram consumidos pelo fogo. Eles pegaram todas essas pessoas e começaram a queimá-las. E que difícil isso. Imagina, você é um missionário, ensinou as pessoas, e agora, pelas palavras que você ensinou, porque elas se converteram, elas estão sendo queimadas vivas. Que atrocidade. Eu não posso imaginar essa dor. A Alma e Amuleque ali deve ter sido terrível ver isso. E a gente pode ficar pensando, mas por que o Senhor não poupou aquelas pessoas? Porque o Senhor não demonstrou o seu poder? Mas aí a gente vê, né, que Alma se sentiu impelido pelo Espírito do Senhor, que ele não deveria estender a mão e salvar aquelas pessoas. Ele diz assim: porque Amuleque, né, também sofreu, e disse à Alma: como podemos testemunhar esta cena horrível? Estendamos a nossa mão e exerçamos o poder de Deus que está em nós,
salvemos eles da chama. E aí a alma disse: o espírito constrange-me a não estender a mão, pois eis que o Senhor as recebe para si em glória e permite que eles façam isso, ou seja, que o povo lhe faça isto segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos a quem em sua cólera os submeter sejam justos, e o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles. Sim, e clamará fortemente contra eles no último dia. Então a alma sentiu, não é isso. Precisa acontecer isso, para que o sangue dos inocentes seja um testemunho contra eles. Gente, muitas vezes como santos vamos passar por tribulações. Nem sempre a gente vai ter lá os anjos ou um alívio imediato, nem sempre seremos salvos dessas tribulações, porque esse é o propósito da vida. Vamos passar pelas provações, esse é um tempo de preparação, mas a gente precisa olhar as recompensas eternas, porque o Senhor os recebeu em sua glória. Ou seja, essa vida e nada é a mesma coisa, não importa. Então a mulher que disse à alma: eis que talvez eles também nos queimem. Gente, eu fico pensando em Amaleque, ele era um membro novo ainda. Mas ele diz: eis que talvez nos queimem. E aí a gente vê que não importa se você tem 1 ano, se você tem meses, dias, 10 anos, 20 anos, é o seu testemunho, é a sua conversão, é a sua disposição de defender o que você acredita. Ele diz: talvez nos queime. E a alma diz: sim, faça-se segundo a vontade do Senhor. Mas a nossa obra ainda não está terminada. Portanto, não nos queimarão. Gente, é impressionante, né, tudo isso que acontece. E eles são levados aí, esse juiz da ordem de Neô. E eu fico pensando, a alma foi o juiz supremo. Agora ele está sendo julgado por outro juiz supremo. Ele sabia tudo, ele conhecia tudo. Né? Olha a humilhação, né? E o que é dito para eles, né? O juiz supremo da terra aproximou-se de Alma e Amaleque, olha só, que estavam amarrados, esbofeteou-os no rosto e disse: depois que haveis presenciado, pregareis outra vez a este povo? Que serão lançados no lago de fogo e enxofre? Porque vedes que não tendes poder para salvar aqueles que foram lançados no fogo. Gente, esbofeteou eles. É muito semelhante ao que eles passaram, que o próprio Salvador passou. Né? Porque o Salvador foi questionado assim: tu és o Filho de Deus? Né? Salva-te a ti mesmo. O Salvador também foi esbofeteado, também cuspiram nele. É difícil, né? E o que acontece? Eles ficam calados, calados como o Salvador. Eles nada responderam, nada responderam. E deixaram ele sem roupa, sem alimento, sem água, muito semelhante ao que passou o nosso Salvador. E porque eles queriam que eles padecessem tudo isso. Mas eles não sabiam que isso estava servindo para o refinamento deles, para esse tempo de preparação. E confinados, amarrados, 12 dias, né, eles ficaram assim. E o elder Richard Scott, ele falou algo lindo, ele disse assim: imagine Alma e Amaleque sentados lado a lado, amarrados com cordas na prisão. Fico pensando nesse tempo que eles ficaram aí 12 dias presos, quantas coisas eles não pensaram. Né? Talvez aquelas imagens do martírio tiveram a sua mente muitas vezes. Homens iníquos os perseguiram, aprisionaram, lhe causaram grandes aflições por testificarem a verdade. Sabemos que os filhos de Deus vêm sofrendo desde o início dos tempos, por amor à justiça, e continuarão a ser provados. Encontro forças lendo sobre Alma e Amaleque ao enfrentar minhas provações pessoais. Quanta força a gente encontra nesses capítulos ao estudar sobre Alma e Amaleque. Quanta força a gente encontra quando a gente vê tudo que o Salvador passou. As nossas provações ficam muito pequenas diante dessa dor. E o que acontece, gente, é que Deus é Deus.
né? E a gente vê que chega um momento que a alma chega no seu limite, e ele diz no 26, até quando, ó Senhor, teremos que sofrer essas grandes aflições? Dá-nos forças, ó Senhor, de acordo com nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. Gente, é maravilhoso porque eles clamam a Deus. E nós podemos aprender com a alma que em nossas provações, em nossas tribulações, será que eu tenho clamado a Deus o suficiente com a fé necessária, com a fé em Cristo? E nesse momento, as cordas são desatadas, né? E o povo começou a ver isso, porque eram cordas muito grossas, e começou a temer. Olha, e tão grande foi o temor que as pessoas começaram a fugir, né? E dentre essas pessoas estavam aí o juiz supremo, estavam todos os homens aí que foram vê-los na prisão e foram humilhá-los. E quando viram eles se soltarem com as cordas, e quando viram, eles tentaram correr, mas as paredes da prisão partiram ao meio, caíram por terra. Mataram o juiz supremo, os advogados, os sacerdotes e mestres que haviam batido em Alma e Amoleque. Mas Alma e Amoleque saíram ilesos da prisão, porque o Senhor lhe havia concedido poder segundo sua fé em Cristo. O povo saiu desesperado quando eles ouviram um barulho e viram Alma e Amoleque saindo das paredes, e as paredes por terra foram tomados de grande medo, e fugiram da presença do Senhor. Eu fico imaginando essa cena, as paredes ruindo, Alma e Amoleque saindo sem nada acontecer, e todos aqueles que o perseguiram, aqueles que mataram os inocentes, mortos. Não precisamos temer quando nós confiamos no Senhor. Que nós possamos aprender com essa experiência. E Alma e Amoleque vão embora, eles vão para Sidom, e ali eles encontraram muitos daqueles que haviam deixado a terra de Amonia, haviam sido expulsos e apedrejados, porque acreditaram nas palavras de Alma. E entre aquelas pessoas que estavam lá, estavam Zezron, que havia acreditado e havia ido para a terra de Sidom, para não ser queimado. E ele estava atormentado por seus pecados, atormentado porque ele achava que Alma e Amoleque estavam mortos por sua culpa. E quando ele viu a conversão de Zezron, ele viu o mal que tinha feito. E ele estava jazendo em febre na cama, nessa cidade. Mas quando ele ficou sabendo que Alma e Amoleque haviam sobrevivido e estavam lá, ele pediu, por favor, que eles fossem visitá-lo. Gente, olha só. Ele supunha que eles não existiam mais, que eles estavam mortos. E quando soube que Alma e Amoleque estavam na terra de Sidom, seu coração começou a recobrar o ânimo e imediatamente lhe enviou uma mensagem pedindo que fossem vê-lo. E aconteceu que Alma e Amoleque foram vê-lo imediatamente. Eu acho maravilhoso porque Alma, ele voltou para Amonia imediatamente. Ele foi ver a Zezron imediatamente. É aquele servo pronto, obediente, que não demora, que vai e faz. E entraram na casa de Zezron e encontraram na cama doente, muito fraco, com uma febre ardente e atormentado por causa das suas iniquidades. E quando ele os viu, estendeu a mão, suplicou que o curassem. E aconteceu que Alma, tomando-o pela mão, perguntou: crês no poder de Cristo para a salvação? E ele disse sim. Creio em todas as palavras que ensinaste. E ele respondeu sim. E Alma, se crês na redenção de Cristo, pode ser curado. Sim, creio nas suas palavras. E Alma diz: tem misericórdia, Senhor, desse homem, e cura-o segundo a sua fé em Cristo. E Zezron dá um salto, se põe em pé, para grande espanto de todo o povo. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda a terra de Sidom. E Alma batizou Zezron para o Senhor. E ele começou naquele dia a pregar ao povo.
Gente, eu fico pensando, porque Zezão era esse advogado eloquente que tinha o poder da palavra. Mas ele se converteu. Olha o poder da transformação. Olha o poder da conversão. E agora, ele estava pregando ao povo. Agora, imagine quantos ele deve. A gente não tem mais notícia de Zezron, mas eu fico pensando como ele deve ter sido grande. Quantas coisas ele deve ter ensinado para o povo com o poder de eloquência que ele possuía. E como o Senhor tem esse poder de transformar os corações. Quando nós abrimos o coração, quando nós desejamos nos arrepender. Nem todos serão curados. A fé de Zezron o curou, a vontade do Senhor. A obra dele não havia acabado. Aliás, estava só começando. Ele foi batizado e foi chamado como missionário para pregar ao povo. E deve ter sido muito grande. A gente nunca pode duvidar que as pessoas podem se arrepender, que as pessoas podem se converter, que existe o tempo delas. E o Senhor sabe o tempo de cada um. Eu fico pensando que tanto para a mulher que não foi cômodo, porque ele deixou tudo o que tinha. Imagina ele voltar para esse povo, ele pregar ao povo, ele perder tudo o que tinha. Não foi cômodo seguir a Cristo, seguir o Evangelho verdadeiro. Eu fico pensando para Zezron, que era esse advogado influente, tinha uma posição respeitada, tinha tudo. De repente foi expulso, de repente foi para uma cidade que não era sua, começar do zero, enfermo. Mas ele abraçou essa causa. Para muitas vezes, para nós, não será cômodo aceitar o Evangelho. Talvez a gente esteja abrindo mão de algumas coisas. Talvez os familiares deixem de ir à nossa casa, talvez a gente vá perder alguns amigos, talvez tenhamos que deixar os encontros sociais e as baladas aos domingos. Talvez tenhamos que abrir mão de algumas coisas. Mas tudo isso é muito pouco diante de tudo que o nosso Salvador fez por nós. Diante de todo o sacrifício dele, diante de tudo que nos aguarda. E esses capítulos nos ensinam isso, esse desprendimento de deixar, de seguir uma nova vida com Cristo, de começar, e é maravilhoso. Gente, eles ensinam o povo, eles estabelecem a igreja, e como a gente vê a igreja crescer, e pessoas que vinham de todas as partes conhecerem o Evangelho e serem batizados. Mas o povo de Amonia continuou com a dureza de seu coração. Continuou com a sua cegueira. Continua a ser um povo obstinado. Enquanto isso, Sidom crescia no Evangelho. E aconteceu que Alma e Amoleque, tendo Amoleque abandonado pela palavra de Deus todo o seu ouro e prata, coisas preciosas que estavam na terra de Amonia, tendo sido repudiado por aqueles que haviam sido seus amigos, e também por seu pai e parentes. Ou seja, ele abandonou tudo, repudiado por todos. E é lindo quando chega aqui, ó. E ora, como eu disse, Alma vendo todas essas coisas, tomou Amoleque, dirigiu-se à terra de Zaraela, levando-o para sua própria casa, e confortou em suas tribulações e fortaleceu no Senhor. Eu acho lindo porque vocês lembram quando Alma chega em Amonia? É Amoleque que o recebe, é Amoleque que sacia sua sede, que dá comida, é Amoleque que ministra a Alma, e a Alma ensina o Evangelho a Amoleque, depois eles saem juntos a pregar. Amoleque que era esse homem respeitado, que tinha posses, que ajudou, inclusive, muito na pregação em Amonia, por ser uma pessoa respeitada por eles, por ser aquele membro que eles conheciam. Mas eles acabaram sendo humilhados, presos, sofrendo todo tipo de perseguição. Foram salvos pelo poder de Deus em Amonia. E agora eles estão em Sidom. Eles terminam o seu trabalho, organizam a igreja, deixam a igreja fortalecida, pessoas sendo batizadas, homens com autoridade em Sidom, e eles voltam para Zaraela, que é onde vive Alma, a casa dele,
e ele leva com ele a moleque, que já não tinha para onde ir, que já não tinha nada. Então agora é a vez de a moleque ministrar. Desculpa, agora é a vez de Alma ministrar a moleque. E eu sempre pensei isso, quantas vezes a gente ministra e quantas vezes a gente é ministrado. E às vezes a gente pensa que por ser um líder na igreja, o bispo não precisa de ministração, o presidente de estaca não precisa de ministração, nossa presença de socorro não precisa de ministração. Todos nós precisamos de ministração. E vai acontecer muitas vezes que a gente vai estar fragilizado, como estava a moleque que havia perdido tudo, né? Tudo nessa terra. E agora é a vez de Alma, que leva ele para casa e literalmente vai cuidar dele, vai fortalecê-lo. E aí a gente vê como as palavras do Senhor se cumprem, como Deus é Deus e não se deixa escarnecer, porque se ouve um barulho por toda a terra. E o que acontece é que os lamanitas se levantam contra o povo de Amonia. E houve um clamor de guerra por toda a terra. E esse povo de Amonia é destruído. Ou seja, aquelas profecias de Alma que eles não acreditavam, porque eles se sentiam fortes demais, acontece através de outras mãos, através dos lamanitas. Sou tão grata pelo livro de Mórmon, tão grata porque eu posso sentir no meu íntimo que ele é a palavra de Deus. É um livro surpreendente, que nos ensina, que tem histórias de conversões que nos tocam profundamente e que nos ensinam que, no final de tudo, esse plano foi estabelecido desde a pré-existência. Que homens são ordenados a receber esse sacerdócio, são pré-ordenados. E que a Igreja de Cristo está estabelecida na Terra com essa mesma autoridade. E como existe sintonia, harmonia nas doutrinas de Cristo, sejam na Bíblia, sejam no livro de Mórmon. Nós aprendemos que é pela fé em Cristo que somos salvos, que somos curados. É pela fé em Cristo que somos redimidos dos nossos pecados. E que o arrependimento é para todos, que a igreja está aberta para todos. E que não importa se antes perseguimos a igreja, como Paulo, como Zezron, como Alma Filho, o que importa é o arrependimento. É o nosso desprendimento em aceitar as verdades de Cristo. Em aceitar Cristo como nosso Redentor, como nosso Salvador. Que nos salva das prisões espirituais. Assim como salvou a Alma e o moleque da prisão física, ele nos salva das nossas prisões. E as prisões, gente, às vezes podem ser emocionais. Às vezes podem ser as prisões do pecado. Ele nos salva de todas as maneiras. Essa história, essa experiência de Alma e o moleque é um protótipo de tudo o que Cristo passou. E de como ele venceu tudo, inclusive a prisão. E venceu para nos salvar. Essa voz que clama, essa voz que nos chama. Então o Evangelho é maravilhoso. Não importa o que tenhamos deixado para trás, teremos uma recompensa eterna. E nós aprendemos, sobretudo, a ministração. Precisamos continuar ministrando uns aos outros. E essa ministração, ela é tão importante, porque foi a maneira de Cristo. É assim que ele abençoa a nossa vida. Porque Cristo, tudo que ele fez foi ministrar e abençoar. Que o Senhor nos abençoe a sermos melhores ministradores. Que o Senhor nos abençoe nas nossas provas. Obrigada por você que assiste esse vídeo. Que possamos continuar juntos aprendendo sobre o Vem e Segue-me. Até a próxima.